Bom, é isso aí. Eu vou gravar as aulas e depois eu vou subir elas no YouTube para vocês, quando precisarem, ter acesso e tiver alguma dúvida, só entrar lá e pesquisar, beleza? Então a gente vai ver um conteúdo programático aí da primeira aula. Essa apostila aí que vocês estão na mão é só da primeira aula, se vocês quiserem dar uma olhada para ver tudo que a gente vai olhar aí hoje. Eu mandei lá para vocês também os passo a passo e o que vai ser nas 16 aulas. Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é anatomia do crânio. Por isso que a nossa amiga está aqui. Ela ainda não tem um nome. Quer dar um nome para ela, Kathleen? Quer dar um nome para ela, dona Ruth? Lorenheim. Lorenheim do Guarituba. Bom, a gente vai ver um pouco sobre a anatomia do crânio, que vocês vão ver, acho que está na primeira folha. E a gente vai ver também algumas divisões, que é o primeiro passo que a gente tem para começar a cortar um cabelo. Se a gente não souber o que são essas divisões, o que é uma lateral, o que é uma aresta, o que é um topo, o que é a parte do occipital, o que é a parte aqui da coroa. Então tem todas essas divisões para fazer, para você saber como cortar o cabelo. Então não. Não é como se fosse, ele é um quebra-cabeça. Ele é totalmente um quebra-cabeça para você cortar um cabelo. Não é simples assim como a gente pensa. Então, tem as partes laterais, tem a parte do occipital, que é aqui atrás. Você coloca a mão aqui assim, na cabeça. Bem aqui no meio vai ter um ossinho sobressaltado. Esse ossinho é o occipital. Isso que se chama occipital. Tem a parte do occipital, tem a parte da aresta, tem a parte do topo e tem a parte aqui também da coroa. Então, se você não souber o que são essas partes, como fazem essas divisões, a gente não tem como encaixar o corte, não tem como fazer um corte. Então, a gente vai começar. Primeiro, qual que é o primeiro aí? É a anatomia do crânio. Se vocês quiserem escrever aí em cima ou embaixo, essa é a anatomia do crânio. Primeira parte. O que é um topo? O topo vai ser sempre essa parte aqui horizontal. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, o pente. Tá vendo que o pente ficou bem reto? A parte que o pente está tocando na cabeça é a parte do topo. Então, isso aqui dos lados é topo ou não? Não. Isso aqui não é topo, isso aqui é a parte da aresta. Isso aqui ainda não é topo. Por quê? Essa parte da aresta, ela pega mais ou menos um dedo e meio do topo e ela pega um dedo e meio aqui da lateral. É o que a gente vai usar para conectar a parte da lateral com a parte de cima, para não ficar um corte desconexo. Claro que vai ter corte que as pessoas vão pedir, não quero conexão, eu quero que suba com pente 1 ou com pente meio até aqui em cima e corte em cima, beleza. É um corte totalmente diferente, mas 99,9% dos cortes a gente vai fazer, vai ter essas divisões aqui do crânio. Então, isso aqui, pente na horizontal, topo. Então, conforme ele vai andando, aresta, 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 vou puxar mais para cá, topo, aresta, 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 aresta. Quando o pente ficar inteiro aqui, ó, na lateral, isso aqui é lateral. Só essa parte aqui, ó, daqui para baixo, que é lateral. Então, toda essa parte aqui, mais ou menos um dedo e meio, é aresta. Então, topo, aresta e lateral. Que é a linha que vocês estão vendo aí, a linha horizontal, que é o topo, a linha vertical, que é a lateral, e tudo que é diagonal é aresta. Então, aqui, ó, para vocês verem entender. Onde ficar esse triângulo aqui, ó, toda essa parte aqui é aresta. Então, toda essa parte aqui, quando você vai cortar a lateral, você não corta essa parte. Quando você vai cortar o topo, você não corta essa parte antes de conectar as duas. Sempre você vai ter que conectar essas duas partes para você cortar o topo e para você cortar a lateral. Então, tudo que é linha diagonal aqui, 45, 90, até 180 graus aqui, toda essa parte aqui vai ser a linha da nossa aresta. Então, topo, aresta
e lateral. Ok? Então, antes de iniciar o corte, você precisa observar que tem pontos específicos do crânio e formatos também de crânio. Então, o cliente vai pedir para você, às vezes, um corte mais arredondado, você vai subir um pouquinho mais a aresta. Se for um corte quadrado, você vai ter que pegar bem onde que é a posição da aresta, você não vai poder subir aqui. Se for um degradê, o máximo que você vai poder subir é até aqui, porque o resto aqui você vai trabalhar somente com a tesoura. Você não pode subir daqui para cima com a máquina, senão você vai arredondar totalmente o rosto do cliente. Por mais que ele tenha um rosto arredondado, com um corte de cabelo a gente consegue mudar o rosto dele. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção também. Então é bem importante a gente verificar, primeiro, o formato do rosto do cliente, para saber o que a gente vai fazer. Então antes de terminar o corte, antes de começar o corte, eu já tenho que ter ele na minha mente, como ele vai ficar ele terminado. Então, quando o cliente sentou na cadeira e pediu um corte, eu tenho que imaginar na minha mente, porque eu já vou imaginar onde vai ser as divisões, o que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar usar, os pentes que eu vou precisar usar para fazer aquele corte. Então, agora essa parte aqui. Como que eu faço para me dividir? É muito simples. Deixa eu só pegar uma caneta aqui que eu tenho aqui. Eu deixei aqui. A parte da divisão, topo e lateral, que é o início. O cliente sentou na sua cadeira, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Pegar o borrifador. Se o cabelo for bem curtinho, tipo, for um em cima, 1,5 no máximo, não precisa. Porque ele é bem curtinho, você vai fazer só com pente. Do contrário, molha aqui um pouquinho a parte de cima, molha um pouquinho a parte do lado, aqui atrás. Com certeza os cabelos que vão sentar lá vão ser todos pequenos, não vão ser grandes assim. Mas até o final do curso isso aqui vai estar pequenininho. Molhou. O que a gente vai fazer? Separar o que é topo da lateral. Então, a primeira parte. Todo o rosto vai ter aqui uma divisão, tá vendo? A minha tá separado bem aqui, ó. O que é lateral, o que é topo. Então, sempre quando o cliente estiver sentado na cadeira de vocês, é a primeira divisão que vocês vão fazer. Então, a primeira divisão. Primeiro ponto. E mais ou menos aqui o segundo ponto. Então o cliente sentou na cadeira de vocês, molha, puxou aqui, puxou para trás. Vocês podem vir junto com o dedo assim de vocês para ficar mais fácil. Ó. Tem pessoas que usam esse, tem pessoas que usam assim. Isso vai de cada pessoa, de cada profissional. Você vai ver qual a melhor maneira que você vai se encaixar. Então você colocou aqui o pente, puxou. Você vai afundar o seu dedo para segurar o cabelo da pessoa. Segurou aqui em cima. Segurou aqui em cima, ele já vai dividir automaticamente. Você vai fazer o quê? Só limpando para baixo. Se o cabelo do cliente for de 2 a 3 dedos para cima, pega uma ajudinha de um grampo, prende, aí você vai vir do outro lado, mesma coisa. Puxou, segurou, soltou, lateral, topo, prendeu. E esse processo vem até aqui atrás. Cabelo um pouquinho grande sempre vai dar um pouquinho mais de dificuldade. Normalmente eu faço assim. Coloco aqui na parte de cima. E faço isso. Por quê? A parte de cima vai ser a última parte que a gente vai cortar. Então a gente não vai precisar mais tocar ali. Ficou tudo separado. Então aqui dá pra vocês verem. A parte do occipital do cliente é mais ou menos aqui. Tudo que é do occipital, que é desse meu osso aqui para baixo, é nuca. Desse meu osso para baixo é nuca. Então a nuca não é isso daqui, ela começa no occipital. Então, ela começa no occipital e desce. Então toda essa parte aqui
aresta lateral. O que vinha aqui atrás, ele ainda é parte do famoso redemoinho. Ele não aresta. A aresta ela vai vir até o occipital. Então, occipital é até a aresta. Então, lateral, mais ou menos os 2 dedos. Tudo que é 2 dedos aqui, mais ou menos, 1 dedo e meio, 2 dedos, depende da pessoa, é aresta. Daqui para baixo é lateral. Sempre aqui na parte de trás vai ser um pouquinho mais. Tem pessoas que o occipital é um pouquinho mais em cima, tem pessoas que o occipital é um pouquinho mais embaixo. Então, normalmente, você quer 2 dedos, aqui vai dar mais ou menos 3 dedos e meio. Nunca vai ser reto. Aqui e aqui. Então, daqui até aqui é toda a minha lateral. Eu tenho uma foto aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, ó. Tá vendo? Parte da coroa, aresta, aresta, e esse ponto aqui é o occipital. Então, occipital, tudo isso daqui é minha coroa, e as laterais são arestas. Então, a divisão que a gente fez aqui, divisão do topo. Como que chama essa divisão? Se vocês quiserem escrever aí, essa divisão em cima aqui que a gente fez chama divisão de ferradura. Se vocês quiserem escrever aí. Então, essa é a primeira divisão que a gente aprendeu. Divisão de ferradura. Aqui já dá pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Do que e como. Primeira divisão de todas é essa. Segunda divisão. Vou pegar aqui uma tesoura para ficar mais fácil para explicar. A gente fez essa divisão aqui. Se o cabelo do cliente for mais ou menos aqui uns 4 dedos, e ele quiser fazer um degradê ou qualquer corte que seja, eu posso marcar a parte da aresta com a tesoura. Então eu venho aqui, puxo, mais ou menos aqui 2 dedos. Se eu quiser dar peso pro cabelo, deixar bem marcada a lateral, eu corto de lado. Então eu venho e corto aqui. Ó. Cortei aqui, eu pego sempre o pouquinho que ficou aqui para fazer a outra parte. Entendeu? Então eu cortei essa primeira parte aqui. Eu pego sempre esses pouquinho aqui do final para juntar com a outra lateral e ir cortando. Então eu posso ir cortando daqui até o outro lado. Ou eu posso vir com a máquina. Eu posso vir com a máquina, pego o meu pente, delimito mais ou menos aqui o que é a aresta, pego o meu pente e subo até aqui. Então eu posso fazer esse movimento aqui, ó, junto com o pente. É da maneira que vocês preferirem, que acharem melhor. Se o cabelo é um pouquinho maior, eu prefiro vir fazendo com a tesoura. Venho marcando, para depois vir com a máquina. Se o cabelo já é um pouquinho menor, não vai atrapalhar de eu ver o que eu estou fazendo e na onde está, eu venho direto com a máquina. De lado, para dar peso, para marcar o que o cliente quer fazer aqui do lado. Não quero dar peso. Pego de lado. Pego de lado, puxo 2 dedos aqui mais ou menos, venho e corto. Por quê? Quando ele cair, ele não vai dar peso, ele vai escorrer. Já não quero dar muito peso e nem deixar muito leve. Ângulo 45 graus. 2 dedos, seguro, encosto aqui a minha mão aqui, a parte das costas da minha mão na cabeça do cliente e puxo. 45 graus para baixo. Venho. Nunca corto aqui na parte de cima. Sempre quando eu puxei, eu vou cortar rente aqui a minha mão. Ok? Então eu vou fazer isso em toda a lateral do cabelo. Então primeiro, se eu quiser dar peso no cabelo, puxo reto, corto. Ou pego a máquina, delimito com o meu pente e pego a máquina e tiro. Bom,
Segunda separação, orelha a orelha. A primeira, finalizou o corte. Na parte lateral e a parte de trás, a gente vai para outra separação. Separação de orelha a orelha. O nome já fala. Então, vou virar aqui para vocês, olhando um pouquinho aqui de cima. Olhando de cima, eu sempre vou ver a orelha do cliente aqui e a orelha do cliente desse lado. Então, essa separação, eu venho lateral. Fica mais fácil para vocês verem. Limpo toda essa parte. Raramente vocês vão pegar um cabelo grande assim, então pode ficar tranquilo, que vai ser bem mais fácil para vocês separarem. Separei a primeira parte. Eu venho, faço o meio também, jogo para frente. E venho também a outra parte. Pego a orelha, sempre na parte de trás da orelha. Segura aqui a parte do cabelo na frente. Vai ser outro corte. Pego essa parte lateral, também seguro aqui. Tem como fazer um corte sem fazer essas divisões? Tem. Se a pessoa já sabe o que ela está fazendo e como ela vai fazer. Ok. Depois de uns 2, 3 anos você já tem a prática, não precisa fazer a divisão. Mas eu até hoje faço divisão no mínimo da ferradura, para fazer o corte lateral e atrás. Então, essa aqui é outra divisão. Divisão, se vocês quiserem escrever aí, de orelha a orelha. Essa divisão de orelha a orelha, ela enxerga a região da coroa e do redemoinho. Então, vou virar aqui para vocês verem. Aqui é a nossa região coroa e redemoinho. Então, essa parte do topo, ela também não vai até aqui atrás. Tá vendo que ela para um pouquinho antes? Então, toda essa parte aqui é a região do redemoinho. Daqui para frente, topo. Daqui para frente é um corte. Daqui para trás é outro corte. Lembra que a gente fez a marcação da aresta aqui até o septal? Então, o que eu vou fazer? Esse cabelo aqui da parte de cima tem que ficar do mesmo tamanho que terminou esse cabelo aqui da parte de baixo. Então, se ficou aqui mais ou menos 2 dedos, eu vou pegar esse cabelo aqui de cima, juntar com o cabelo de baixo, sempre com a tesoura, até na onde ele termina. Peguei o de cima, juntei com o de baixo, puxo, até ver onde ele termina. Terminou aqui na parte de baixo, estou enxergando. Tudo que sobrar da parte de cima, eu venho e corto. Faço isso por toda essa parte. Por quê? Por mais que esse cabelo vá ser jogado para frente, ele precisa estar do mesmo tamanho desse daqui. Porque normalmente aqui no redemoinho e na coroa, ele fica espetado. Se ele fica espetado e se eu corto muito aqui, a cabeça da pessoa vai ficar grande aqui na lateral. Só, se eu corto, pode deixar, tem outro aqui. Se eu corto muito aqui, esse cabelo ele não vai cair preso para cair para baixo. Se eu corto muito aqui, ele não vai criar peso para cair para a parte da frente. Então, se eu cortei aqui, ele vai ficar assim, arrepiado para cima. Ele não vai cair peso nem para trás e nem vai dar peso para cima. Ele tem que ficar no exato tamanho daqui de baixo, porque se o cliente quiser fazer toda a divisão do cabelo e jogar essa parte aqui para baixo, ele vai combinar com a parte de baixo. Se o cliente pegar essa parte e quiser fazer um short front e jogar tudo para frente, ele vai criar peso para frente. Então ele vai ficar quadrado aqui também. Aquele mesmo ângulo que eu disse aqui na lateral, lembra? Para vocês? É o mesmo ângulo que o cabelo tem que dar aqui. Então quando eu puxar meu cabelo, ele vai dar esse mesmo ângulo. Sempre. Para o corte ficar sempre quadrado.
Essa aqui é a parte de trás. Esse aqui é outro tipo de separação. Sempre vou precisar fazer todas as separações no corte de cabelo? Não. Vai depender do corte que o cliente te pedir. Mas esses são todos os tipos de separações que a gente tem no cabelo. Terminou essa daqui? Isso aqui é só para alguns tipos de corte. Então, vamos lá. Fizemos a divisão aqui de ferradura. Estou aqui na divisão de ferradura. Já cortei a minha lateral. Já cortei atrás. O que eu vou fazer? Vou cortar a minha parte da frente agora. Isso aqui é outra divisão. Divisão de ferradura aqui na parte de cima. Agora eu quero conectar essa minha lateral que sobrou aqui, que foram mais ou menos 2 dedos, essa minha lateral e essa parte aqui que eu fiz aqui atrás. Como que eu vou conectar isso? Aqui vai ficar mais ou menos uma franja. O cliente quer, eu quero que fique mais ou menos aqui da altura da minha sobrancelha ou do meu olho. Eu nunca vou cortar aqui, puxando tudo. Eu vou fazer agora a divisão, que é a separação triangular. O que eu vou pegar? O meio do topo, na onde eu separei o topo e a parte da coroa aqui atrás, que a gente acabou de ver. Eu vou pegar esse meio e vou triangular até essa primeira marcação que lembra que a gente puxou da lateral para trás. Então, eu vou dividir aqui e jogar isso daqui para a lateral. Eu vou pegar aqui também. E vai ficar triangular aqui na parte de cima. Triangular a parte de cima. Dependendo do tamanho do cabelo do cliente, separa. Então, como que eu vou começar a cortar meu topo? Agora eu vou começar a conectar o que eu fiz da lateral, o que eu fiz aqui na minha parte lateral com a parte de cima. Então eu vou puxar, sempre com a tesoura e com o pente. Eu vou puxar toda essa parte aqui, é igual eu fiz atrás. Puxa até onde terminou, vem e corto. Puxa até onde terminou, vem e corto. Mas o cliente quer a parte de cima, ele reparte o cabelo pro meio, ele quer a parte de cima um pouquinho maior para fazer o corte. Tudo bem. Puxou, passou mais ou menos 1, 2 dedos, cortou. Você vai fazer toda essa lateral. Você vai fazer toda essa lateral e encontrar com a parte de trás, que a gente já tinha acabado de fazer. Foi aqui atrás, lembra? Que a gente dividiu aqui orelha a orelha. Então, a gente dividiu de orelha a orelha. Ficou sempre nesse ponto. A gente fez esse corte. Agora, com essa divisão, a gente vai fazer o corte dessa lateral, até encontrar o que eu fiz aqui atrás. Só depois que eu venho cortar essa parte de cima. Acabei toda essa parte, você pode tirar tudo aqui o que sobrou de cima, pode soltar, não tem problema nenhum. Você solta. Terminei essa parte de cima, soltei. O que eu vou fazer? Vou puxar aqui mecha por mecha e venho cortando. O cliente quer 2 dedos, beleza. 3 dedos, 4 dedos. Não vou fazer aqui 3 dedos, vim cortar. Dá pra fazer isso? Dá. Fica legal? Fica um corte. Quem não entende vai falar que tá cortado. Quem entende vai ficar feio. E se o cliente, dependendo da maneira que ele pentear, vai arredondar a cabeça dele, mesmo você tendo feito todo o processo da lateral, da parte de trás e da conexão. Por quê? Se eu simplesmente vim cortar aqui, mecha por mecha, vim cortei aqui, o que vai acontecer? Tá vendo essa parte aqui do topo? Aqui vai ficar 3 dedos como ele pediu. Mas se eu puxar do cabelo aqui nessa lateral, vai ficar os mesmos 3 dedos que eu tenho aqui. Vai ficar o mesmo dos 3 dedos do tamanho que eu tenho aqui? Por quê? Porque por mais que nossa cabeça de algumas pessoas são quadradas, ela nunca é igual esse tamanho com esse tamanho do topo. Então como que eu vou fazer para ficar tudo do mesmo tamanho?
a última divisão da parte de cima. Agora a gente vai cortar o topo. Então o que a gente vai fazer? Ou puxa tudo para trás, cabelo do cliente, ou você pode puxar tudo para frente se for um cabelo pequeno. Puxou tudo para trás ou puxou tudo para frente. Eu venho, deixo 2 dedos aqui no meio, puxo para uma lateral, deixo 2 dedos do outro lado, puxo para a outra lateral. Vai me sobrar, não precisa ser bem certinho. Vai me sobrar uma mecha guia. Tá vendo? O que é mecha guia? É o tamanho. Por que você puxou 3 dedos de um lado e 2 do outro só? Como assim? 3 dedos pra cá e 2 pra lá. Não, eu vou deixar 2 dedos no meio. Ah, tá. Deixei 2 dedos no meio. O que é 2 dedos no meio? É a minha mecha guia. Só que eu nunca vou começar a cortar da frente para trás. Por quê? Lembra que a gente já fez toda a parte da lateral e atrás? O tamanho que está em cima já está definido. Aqui. Então, se eu começar a cortar aqui, não vai ser o mesmo tamanho daqui. Entendeu? Então, qual que é bacana? Se o corte do cliente tiver todo aquele passo a passo, eu preciso vir aqui, puxar o tamanho desse cabelo que ficou aqui. Esse cabelo aqui terminou aqui. Ele, consequentemente, vai ficar maior do que dessa parte da frente. Só que quando eu cortar, eu preciso cortar assim. Então, eu venho puxando mecha por mecha daqui de trás. Eu puxo, corto. Eu puxo mais da frente, corto. Eu puxo mais da frente, corto. Se a gente não fez essa parte aqui de trás, tudo bem a gente começar daqui da frente. Mas a gente tem que fazer o mesmo ângulo da cabeça do cliente. Toda a nossa cabeça faz assim para trás. Então eu não posso puxar 3 dedos aqui e 3 dedos aqui, ó. Olha a diferença de 3 dedos aqui e olha a diferença de 3 dedos aqui. Tá vendo? Fica legal quando penteia. Joga tudo ali para frente, passa um secador, disfarça, o cliente não vai perceber? Não vai. Mas fica feio. 2 dedos, mesma coisa. Nunca vai ficar igual. Então o que eu vou fazer? Os 2 dedos da mecha guia, jogo para um lado, jogo para o outro, pego a minha primeira mecha guia. Minha primeira mecha guia. O cliente quer 2 dedos. Marquei aqui 2 dedos. Eu posso cortar tanto assim, de frente para ele. Vim aqui e corto 2 dedos. Ou eu posso vir, ficar de lado para o cliente. O cliente quer 2 dedos, 3 dedos. Marco. Venho, corto. Cortei, eu sempre pego o final do que eu cortei. E pego mais um pouquinho de cabelo. Mais um pouquinho de cabelo. Então, vou pegar aquele final que ficou. Termino de cortar. Cortei. Pego sempre o finalzinho. E venho fazendo sucessivamente até o final. Vim, cortei e venho até o final. Por quê? Ele vai fazer um desenho. Depois, para me conferir, o que eu posso fazer? Jogo tudo para trás. Agora, essa mecha guia aqui do meio, que a gente dividiu e já cortou, eu vou jogar ela para um lado. Você pode escolher, tanto para o direito quanto para o esquerdo. Eu vou pegar esses 2 dedos, jogo para o meu lado de cá. Vai ficar mais fácil quando vocês fizerem na pessoa, mas se a gente não saber o que é para fazer antes de cortar um cabelo, fica muito mais difícil. Então, para você cortar o cabelo, você precisa saber o que você está fazendo. Peguei essa mecha guia, cortei, jogo ela para um lado. Agora eu posso pegar e fazer mecha-mecha. Por quê? Eu já delimitei o meu tamanho. Então, esse cabelo aqui, consequentemente, ele fica menor que isso daqui. Só que quando você olhar de frente, ele está do mesmo tamanho. Ele vai dar o formato quadrado para o cliente. Então, aqui eu delimitei. Já tá cortado. Eu só vou pegar a parte que está cortado e seguir. Daí eu venho até o fim. Mecha, mecha. Aqui em cima chama esse corte mecha, mecha.
Vim, delimitei, cortei até aquela divisão triangular que a gente fez. A gente não vai vir aqui até aqui atrás, a gente vai vir até aqui. Aqui é outro corte. Daqui para trás é outro corte completamente diferente. Agora, joguei para um lado, eu vou fazer o quê? Jogar para o outro. Então, vou jogar para o outro e pegar de novo. Pegar a parte que já está cortada, juntar com a parte que eu ainda não cortei, marcar aqui com o meu dedo, eu vendo onde ele terminou aqui, eu venho e corto. E venho até o fim. Mecha, mecha. Normalmente o mecha-mecha dá mais ou menos aqui, ó, um dedo e meio. Aqui embaixo, ó. Um dedo e meio. Um dedo e meio. Então dá mais ou menos aqui. Uma, duas, três. Dá mais ou menos umas 4 mechas que você vai puxar. Então, recapitulando. Fiz a minha mecha guia. Cortei. Vou pegar um pouco e cortar para vocês terem uma noção melhor. O cliente quer uma franja grande. Então, toda essa mecha guia aqui está cortada. Essa parte aqui da frente vai ser o final, vai ser para finalizar o corte. Então minha mecha guia está aqui. Eu pego mais um pouco. Tá vendo? Aqui dá para ver o que eu cortei e o que eu não cortei. Alinho tudo. Venho e corto. Aqui vai ficar igual tá aqui na frente, alinho e corto. Daí depois que eu fiz tudo isso, toda essa parte aqui da frente, daí sim eu jogo para frente. Toda essa parte minha que sobrou. Eu jogo para frente para quê? Para cortar? Não, para alinhar. É diferente. Corte e alinhamento. Então vai ser aquela parte triangular. Cortei a lateral, cortei a frente. Vou colocar de lado para vocês verem. Vou pedir para o cliente subir um pouquinho a cabeça. Fico aqui na frente dele ou de lateral. Aí eu só venho e alinho. Pego aqui onde ficou alinhado, venho e corto. Pego aqui onde fica alinhado. Sempre vai ficar 1 milímetro, 2, às vezes 1 centímetro maior do que o outro. É só para me cortar. Depois que eu fiz isso, eu vou finalizar e vir fazer o penteado do cliente. Então essas são as divisões. Vou sentar aqui só para recapitular agora. Primeiro de tudo, independentemente de quanto tempo você tem de barbearia ou não, eu até hoje, isso não é tomar tempo, isso é você se policiar e entregar o melhor para o seu cliente. Primeiro de tudo, divisão de ferradura. Lembra? Puxou aqui na lateral, puxou na outra lateral. Não é até aqui atrás é coroa. É só o topo, né? Só o topo. Aqui. Vou mostrar de novo para vocês. Divisão de ferradura. Por que divisão de ferradura? Tá vendo que é tipo uma ferradura mesmo de um cavalo? É tipo um U. Primeiro de tudo, o cliente sentou na cadeira, eu vou fazer essa divisão e começar o corte. Segunda divisão, se é um corte mais específico, vou precisar fazer o de orelha a orelha. Se é degradê, essas coisas, eu não preciso fazer isso. Se é um corte toda tesoura, eu tenho que fazer isso. O corte aqui de cima, independente do que seja, se for acima de 1 dedo e meio, 2 dedos, eu vou precisar fazer o triangular para quê? Para pegar essa parte daqui, para combinar com a aresta, para pegar a aresta, para combinar com a minha lateral. Quer ver o que eu cortei aqui? Normalmente, aqui é uma franja mediana. Se o cliente quer uma franja maior, o que dá pra gente fazer também? Ah, eu quero uma franja bem grande. Você pode vir cortar lá na lateral. Segura. Aqui. Vai terminar aqui. Toda vez, ó. Tudo é alinhamento. Tá reto, reto. O que eu vou fazer? Puxar para fora. Quanto mais eu puxo para fora, maior a franja vai ficar. Tá vendo aqui? Então, quanto mais eu puxo para fora, maior vai ficar. E nunca vou cortar aqui reto. Por quê? Vai ficar sempre atrás. Aqui essa lateral, juntando com a frente,
é sempre o dedo 45 graus, conforme a cabeça do cliente. Vem e corto. E sempre a franja é no topo da ferradura que puxa para frente. Pra frente. Toda a ferradura é na franja. Isso. E sempre é o último corte a se fazer. Tá? Então, a separação triangular, meia separação de orelha e a divisão. Agora eu quero mostrar mais uma coisa aí que eu mandei para vocês. Agora eu vou pegar os pentes aqui para vocês terem uma noção agora de máquina. Bom, essas são as divisões básicas. Não precisa guardar nome, topo, que aresta, que lateral. No dia a dia, como vocês vão fazer muito, vocês vão lembrar. Bom, vamos lá. O segundo que eu mandei para vocês. Vamos falar sobre o fade. O que é o fade? É o degradê. O degradê não é nada mais nada menos que é só o corte da lateral. Não tem nada a ver com aresta, não tem nada a ver com topo. O cara pediu um degradê para você, tá, beleza. E o que você quer na lateral? Você quer que fique seu cabelo quadrado ou fique redondo? O que você quer em cima? Você quer que ele fique jogado para o lado, para o outro? Você quer jogar para trás? Porque o degradê ele combina com qualquer tipo de corte. Então sempre você tem que fazer essa pergunta. Tá, você quer o degradê, mas você quer a lateral como? Arredondada ou você quer a lateral quadrada? Em cima, você quer como? Jogar para frente, fazer o topete, jogar para trás? É outro tipo de corte. Mas a gente precisa entender. A máquina vem do pente meio ao pente 8, normalmente. Quando você compra, normalmente vem até o pente 4, o 6 e o 8 a gente tem que comprar separado. As divisões, ela começa com o pente meio, 1, 1,5, 2. Até o 2 é de meio e meio. Até no 0. O 0 tem um 0 gap e tem a alavanca fechada. 0 gap, fechada. Alavanca aberto. Então, cada um desses é 1 milímetro. Normalmente o cliente fala, eu quero a máquina 2, quero a máquina 3. Você tem que também ter em mente que o número do pente é diferente do milímetro. Então, a máquina de acabamento, que é aquela que faz só os pezinhos, é o milímetro 0,2 milímetros. É menor ainda do que o da máquina normal de corte. Quando o cliente quer um corte bem marcado, ele não quer navalhado, mas ele quer um 0 gap, você não começa com essa daqui, você vai começar com a máquina de acabamento, ok? Eu quero um degradê normal do 0 normal máquina, você vai começar com essa. Primeira marcação vai ser essa. Você pode tanto marcar de baixo para cima, só que se eu marcar de baixo para cima, se eu fizer esse movimento reto, eu vou fazer uma marcação. Se eu fizer esse movimento em C, saindo, eu não vou fazer nenhuma marcação. Então, o primeiro movimento com a máquina fechada, sempre saindo. Segundo, saindo. Todos que você sair e for trocando de pente, depois você vai vir com um pente menor, reto, para tirar a marcação que você fez. Então, você nunca marca com o primeiro pente. Então, aqui, a máquina de acabamento é 0,2 milímetros. A máquina fechada, normal, é 0,4 milímetros. A alavanca aberta é 0,9 milímetros. Ok? Depois eu venho para o pente meio. Ele já vai estar escrito aqui nele. 1,5 milímetro. Daqui para frente a gente não precisa saber mais ou menos como é, porque ele já está escrito no pente. Pente meio, 1,5 milímetro. Do meio, só que eu não tenho só o meio. Eu tenho o meio fechado e o meio aberto. Um é a mesma coisa. Um é 1 milímetro. Fechou, terminou. Deixa eu ver quem que é. Tudo bem? Tá atendendo ou não fechou? Não, tava fazendo aula agora, só amanhã agora. Ah, então beleza, valeu. Bom? Já cortou aqui uma vez. Bom, um baixo, 3 milímetros.
um alto. Você vai pegar os 9 milímetros que tinha da máquina fechada, com a máquina aberta, somar com os 3 milímetros,9. Mas você não precisa saber dos milímetros. Por quê? Isso usa muito fora do Brasil. Aqui a gente usa muito pente meio, pente 1, pente 2. Lá fora eles usam muito milímetros. Eles não vão falar o número do pente, vão falar o milímetro que eles querem no tamanho da cabeça. Mas é bom vocês saberem. Todos os pentes, mesma coisa. Máquina fechada, máquina aberta. Normalmente, o degradê você vai usar no máximo o pente 2 ou o pente 3. Vai depender de como o cliente quer que fique o tamanho do cabelo dele. Por quê? Na lateral aqui, lembra que a gente fez a divisão de ferradura? Ficou isso aqui pra gente trabalhar, certo? Mas nem tudo é lateral. A gente tem que tirar ainda isso daqui, que é área extra. Então daqui pra baixo, tá vendo aqui, ó? Quase perto já da orelha. Eu tenho o que aqui? 2 dedos para trabalhar um degradê. Então não é muito simples como se pensa. Eu não posso cortar daqui para cima. Daqui para cima eu vou fazer a minha conexão com a tesoura. Por isso que aquela vez que eu cortei, se o Davi ficou errado, é porque eu cortei. Você subiu até aqui em cima. Então. Os pentinhos da máquina. Fui fazendo do zero, foi até em cima. Então tá vendo aqui? Eu só voltei isso daqui para me trabalhar. O degradê. Entendeu? Cara, aqui ó. Eu quero um degradê baixo. É mais ou menos que é um dedo de lado. Quero um degradê médio. Aqui é mais fácil, ó. Degradê baixo, degradê médio, degradê alto. Degradê alto ele nunca vai passar disso daqui, ó. Porque daqui pra cima era essa. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de cabelo que eu tenho. Aqui já não tem nada, ó. Então, isso daqui pra baixo é lateral. Daqui pra cima é só tesoura. Eu vou fazer a minha conexão. Aqui, ó. Só que esse corte seu não é degradê? Agora não. Tá vendo aqui minha parte de cima? Ela junta com a minha aresta? Por quê? Se eu deixar muito grande, tipo, eu tô andando na rua, bater um vento, esse negócio vai ficar um tufão aqui, entendeu? Vai ficar feio. Então isso também é a parte da conexão. Então eu conecto ele com aqui e esse final aqui eu conecto com a parte daqui. Então toda vez que eu fizer puxar aqui na lateral, ele vai fazer o mesmo desenho. Não dá pra ver certinho. Então, degradê baixo, abaixa a orelha, vai dar mais ou menos aqui, ó, um dedo de lado. Só que sempre que eu fizer meu degradê, aqui estou com um dedo de lado, lembra que aqui é sempre menor que aqui, porque o nosso occipital é aqui embaixo? Então, se aqui eu tenho meio dedo aqui na lateral eu vou ter um dedo já aberto, e aqui atrás eu vou ter 2 dedos. Porque eu tenho que fazer o formato da cabeça. Eu tenho que pegar esse meio dedo, um dedo e meio, até chegar a 2 aqui. Eu tenho que fazer todo esse formato da cabeça minha que ela faz. Então eu não posso fazer meio dedo aqui e meio dedo aqui, porque não vai fazer o formato do degradê. Então sempre aqui atrás, tá vendo? Aqui atrás eu tenho tudo isso aqui para me trabalhar. Aqui na lateral eu tenho só 2 dedos. Aqui atrás eu tenho 4 dedos para me trabalhar. Então tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer, entre aspas, o dobro aqui. Um dedo aqui, eu vou terminar com 2 dedos aqui. E essa lateral, um dedo e meio. Então eu vou vir fazendo o desenho com a máquina. Ou subo assim, venho fazendo assim, e venho fazendo o desenho. Ou eu marco ela assim, ó. Assim. Eu venho e faço todo o desenho. Fiz o desenho. Venho e limpo. Fiz desse lado, fiz do outro. Sempre quando a gente for fazer o degradê, a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado, para depois olhar o cliente de frente e ver onde eu terminei aqui e onde eu terminei aqui para fazer a conexão. Então, eu fiz a lateral até aqui, eu fiz a lateral até aqui. Então, mais ou menos, essa lateral ficou um pouquinho maior. Eu venho e diminuo essa daqui, para combinar.
Então, faço lateral, lateral, olho para o cliente aqui na parte de trás e uno. Venho e limpo tudo. Essa aqui é a parte de trás. Isso aqui é só como se inicia o corte, para a gente ter noção do que a gente vai fazer quando a gente pegar um cliente ou quando a gente sentar com algum cliente na cadeira. Essa aqui é a parte dos pentes. Agora a gente tem que também ter noção tipos de cabelo. Não é nem todo tipo de cabelo que a gente vai fazer as mesmas divisões. O cabelo afro mesmo, você já pode mudar aí, a gente vai agora aprender um pouco de densidades e formas de cabelo. Existe fio... para vocês terem uma noção, vocês acham que um cabelo liso ele é mais grosso ou ele é mais fino do que um cabelo afro? O que você acha que um cabelo fino ele é mais grosso ou mais fino que um cabelo afro? Mais fino, né? Não, ele é mais grosso. Mais grosso. Cabelo fino ele é mais grosso, só que ele tem as densidades. Então a gente vai ver densidades e formas. Existe fios de cabelo bem grosso e bem finos. Agora a gente vai descobrir o quê? As densidades. Aí a primeira quadrante aí tem cabelo fino, cabelo liso, tá vendo? No quadrante tem o cabelo liso, daí tem o 1A. O que é 1A? É o cabelo liso, bem fininho, que é mais ou menos aquele de bebê. Quando o bebê nasce, até uns 2 aninhos ali. Ele é fino e liso. Só que, conforme a pessoa vai crescendo, ele pode transformar no 1B ou no 1C. Mas normalmente, mas também tem algumas pessoas, normalmente é mais cabelo claro, castanho, cabelo loiro, ele sempre vai ficar fininho, ok? Então, o cabelo liso ele tem um 1A, tem um 1B e tem um 1C. Por mais que ele seja liso, ele tem um pouquinho de ondulação. Tá vendo aí no terceiro, 1C? O segundo, que é o cabelo ondulado. O cabelo ondulado ele é separado e dividido por 3 também, que é o 2A, que seria um ondulado mais fino, o 2B, que é um pouquinho mais ondulado e um pouquinho mais grosso, e o 2C, que é mais enrolado ainda e um pouquinho mais grosso, ok? Também tem um cabelo... E ondulado é diferente de cacheado. Ondulação é diferente de cacheado. Cabelo ondulado, ele dá para ser cortado como se fosse um cabelo liso. Agora, o cabelo cacheado, ele não dá para se cortar como se fosse um cabelo liso. Porque ele começa o ondulado, ele não ondula na raiz. O cacheado, ele começa já a cachear aqui na raiz. Então, alguns degradês, alguns taper fades, algum corte americano, não dá para marcar tanto, porque ele vai nascer um pouquinho para cima, daí ele vai ondular, vai estar um pouquinho para baixo. Então ele não vai ser todo que nem o meu, que ele é todo para baixo. O cabelo ondulado também fica. Agora o cabelo cacheado não. O cabelo cacheado ele vai estar para cima, para o lado e tal. Então o cabelo cacheado não dá para fazer muito bem certinho assim um degradê. É igual a raiz do cabelo da Ketra. Uhum. A raiz dela tá cacheada já. As pontas que ela fez por assim tá ali. Isso mesmo. Então o cacheado ele é o 3A, 3B e 3C. Agora o cabelo crespo já dá para fazer. Porque o cabelo crespo, ele é bem mais fino. E por mais que ele seja igual o cacheado, por ele ser fino, quando a gente for fazer o degradê nele, ele não vai crescer de um lado para o outro. Porque como ele é fininho, quando você vai começar a fazer o degradê, ele vai disfarçando. Então, o cabelo cacheado, o corte degradê, o taper fade americano, fica melhor no cabelo crespo do que no cabelo cacheado. Entendeu? Bom. Também, Felipe, eu ouvi falar que a pessoa ela não tem só um tipo de cabelo. Em cada região, sim. Em cada região, dependendo, é um tipo de cabelo que a pessoa tem. Mas ela vai ficar dentro do tipo de cabelo dessas 3 formas que a gente aprendeu. Então, ou ela vai ser 1A, 1B, 1C, ou ela vai ser 2A, 2B, 2C, ou ela vai ser 3A, 3B, 3C, ou ela vai ser 4A, 4B, 4C, entendeu? Então, a gente pode ter até 3 tipos de cabelo, mas dentro da nossa genética, ok? Agora a gente vai ver algumas formas e alguns cortes, para a gente entender o que a gente falou aqui das divisões. O cabelo do Davi é um cabelo crespo, né? O cabelo do Davi seria um
Não, seria um cacheado 3C. Seria um cacheado 3C. Ok? Bom, vamos lá. É isso aí. Aí não tem um nome para vocês, mas qual que é o nome do seu corte? Corte militar. Se vocês quiserem anotar aí. Já tá aqui. Já tá? Certo. Ah, do segundo para frente que não tem. Isso daí é só a primeira amostra. Bom, o corte militar é onde aparenta mais volume na parte de cima, mas geralmente essa parte, essa forma é feita com linhas mais retas, respeitando a anatomia do crânio. Então, por mais que ele seja esse corte militar, o zero bem alto, tá vendo que o zero começou bem aqui, na parte que eu mostrei para vocês? Por mais que ele seja aqui, ele respeitou totalmente essa parte aí da aresta. Tá vendo que a parte da aresta tá cinza, não tá claro igual a lateral. A lateral aí, ó, que é dessa parte aqui para baixo, ela tá toda branca, tá vendo? Agora daqui para cima, ela começa a ficar cinza, aí fica um pouquinho mais escura, até chegar a parte de cima. Então toda essa parte aí é aresta. Então o degradê num corte militar, ele é feito na aresta e não na lateral. Entendeu? Porque a lateral ali para baixo ficou toda zero. Entendeu? Quando é um corte militar, não precisa ficar com medo em subir o zero até essa parte aqui da recessão alta. Então sempre você vai começar aqui. O próprio cabelo te dá as linhas que você precisa iniciar. Então, a baixa, a média e a alta. Sempre vai ficar nessa parte aqui da lateral, nesses 3 dedos. Tem cliente que tem cabeça um pouquinho maior que a lateral, tem cliente que tem um pouquinho menor. Então, cada cliente é um cliente. Por mais que seja o mesmo corte, cada pessoa vai ser diferente um do outro. Vai ter que acompanhar a linha do cabelo do cliente. Linha do cabelo do cliente. Entendeu? Bom, tá vendo essa parte aí de cima? Normalmente ele usou, pela imagem, ele usou aí mais ou menos um pente 3 ou 4 na parte de cima. E nessa lateral aí, ele usou ali mais ou menos um 1,5 e o 2. Por quê? Pentes meio, pente 1 e pente 1,5 é a sombra. Então é o cinza claro, pente meio. Começa ali no cinza clarinho, quase o branco do zero. Pente 1, o cinza médio. 1,5, um cinza mais escuro. A partir do 2 ele não fica cinza, a partir do 2 ele vai ficar totalmente preto, o cabelo. Então isso também a gente tem que gravar e guardar. Então o pente 1,5, o pente 1 e o pente meio são normalmente o que eu vou usar para fazer o degradê. Claro que eu começo ali do zero, da máquina e tal. Mas depois que eu marquei o zero, que eu marquei o zero alto, para tirar aquela marcação, e comecei a fazer o degradê, eu vou usar esses 3 pentes. Todos os cortes eu vou usar os 3 pentes? Não. O que eu faço? Isso é mais para outra aula, mas só para vocês entenderem. Todo barbeiro ele tem uma metodologia que ele segue. Todos os cortes eu faço da mesma maneira. O que é a mesma maneira? Divisão da ferradura. Vou fazer um degradê. Divido a ferradura. Beleza. Lateral. A lateral do cliente aqui está grande. Grande assim, 2 dedos. Se eu passar um zero aqui, essa parte que ficou aqui da lateral, ele vai cobrir esse meu zero e vai atrapalhar a minha visão. Então, mesmo sendo assim ou não, eu faço todos os meus cortes iguais. O que eu faço? Divisão de ferradura. Ok. Você quer um degradê médio, baixo ou alto? Quero um degradê baixo. Eu venho com a minha máquina zero e marco todinho o meu zero. Fora a fora. Marquei, eu vou limpar a minha área de trabalho. Como que eu faço isso? Eu vou respeitar a minha aresta. Lembra que a gente já cortou a aresta? A gente fez divisão de ferradura. Agora a gente vai respeitar a aresta. 2 dedinhos. Então, daqui do meu zero até a minha aresta, eu vou limpar toda essa parte. Como que eu limpo? Eu já sei que o pente meio, o pente 1 e o pente 1,5 deixa ainda o couro cabeludo aparecendo. O 2, o 3 e o 4 não. O que eu faço? O cliente quer um degradê baixo, eu limpo com a 4. Porque eu sei que a 4 aqui, por mais que depois eu termine com a 2, a 4 não vai me atrapalhar. Ah, o cliente quer o meio, eu termino com a 3. O cliente quer um degradê alto, eu venho aqui e termino com a 2.
Que a 2 é a minha parte escura, que não vai passar daquilo. A 2 é a minha parte escura. Então, o que eu faço? Divisão de ferradura, marco o meu 0 e limpo toda a minha lateral. Limpo tudo. Venho, pego o pente ali. Normalmente vai ser entre 2 e 3, nunca vai passar disso. Normalmente vai ser 2 e 3. Limpo toda a minha lateral. Lateral não é aresta. Eu venho limpo toda a minha lateral. Lateral, limpo atrás e limpo do lado. Por quê? Para ficar com um campo de visão livre para mim trabalhar. Eu vou saber o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo e na onde eu vou fazer. Entendeu? Então, por mais que seja curtinho aqui, ou por mais que esteja 2 ou 3 dedos aqui de cabelo na lateral, eu sempre limpo tudo. Então, em cima, limpo com a 0 e limpo a lateral. Depois disso, eu venho fazendo o degradê. Marquei o degradê, o 0 ali, com a máquina 0 fechada. Daí eu vou começar meu degradê. 0 alta, saindo. Isso aqui eu vou mostrar em outra aula, mas só para vocês entenderem. 0 alta, saindo. Vem, desligo. E sempre eu começo com os pentes altos e abertos. Comecei com o pente meio, aberto. E saindo, um dedo. A 0 alta, um dedo. A 0 baixa, a meio alto, um dedo. Pente 1, um dedo. Então eu criei 3 marcações. Como que eu vou tirar essas marcações? Aqui eu comecei com a 0 alta. Eu venho pegar intermediário. Tá vendo a alavanca? Tiro a marcação. Ficou ainda? Fecho. Mas quando eu fecho, eu não vou trabalhar com a máquina inteira. Eu vou pegar só esses 4 últimos dentes dela para finalizar. Fiz o pente meio alto. Ali. Como que eu vou tirar a marcação do meu pente meio alto? Pente meio intermediário, limpei tudo. Ficou ainda um pouco? Fecho ele. Isso, consequentemente, em todas as outros pentes. Então, sempre quando eu for fazer o primeiro corte, sempre com a alavanca aberta. Nunca com a alavanca fechada. Porque eu faço uma marcação, tiro a marcação. Outro pente. Faço uma marcação, tiro uma marcação. Outro pente, faço uma marcação de novo e tiro a marcação de novo. Então, o pente aberto, o alavanca aberta é para fazer a minha marcação e eu nunca vou subir reto. A primeira marcação, movimento em C. É saindo. Normalmente, você pega aqui 3 dedos aqui e segura com o dedão aqui na máquina. Reto, com toda a sua mão. Quando eu for fazer um movimento em C, eu vou trabalhar só meus dedos. Então eu vou trabalhar assim, ó. Depois que você pegar a prática e começar a ir rápido. No início pode ir fazendo assim com a mão, mais devagar, tudo bem. Então, eu faço a minha marcação saindo. Marquei. Como que eu vou tirar ela? Com o pente meio, com a alavanca fechada ou com a alavanca intermediária, um pouquinho mais reto. Então, esse é o segredo. Vamos pro segundo aí. Esse daí não tem um nome, né? Não. Qual seria o nome desse daí, vocês sabem? Low fade? E por que low fade, vocês sabem? Tem o low fade, mid fade, high fade. Mesma coisa que degradê baixo, degradê médio, degradê alto. Low, de baixo. Então, low fade é o degradê baixo. Tem o mid fade, o nome já fala, mid, médio, degradê médio, e o high é degradê alto. Tá? Então, algumas pessoas vão chegar e pedir para você em low fade, mid fade ou high fade, porque viu na internet e não sabe falar outro nome, e não sabe que é um degradê alto, médio ou baixo. É só por questão de saber, assim, sabe? Porque cada pessoa vai falar de um jeito. Mas também, ele é algumas regiões conhecidas como asa delta, ou até mesmo surfista. Lembra o surfista de antigamente? Só que o surfista de antigamente ele é mais marcado. Isso aqui é um degradê estilo surfista. Ele tem a forma em U, que seria o degradê normal, seguindo o formato da cabeça, por isso que é em U, porque a nossa cabeça aqui atrás faz um U para ligar com a lateral, ou em V. O em V, como que eu sei que eu vou terminar em V ali atrás? Lembra do occipital? Do occipital? Daqui para cima do occipital é a minha coroa. Então eu não posso terminar no meu occipital. O que eu faço? Pego o meu occipital e coloco 2 dedos para baixo. E venho com a máquina e marco. Faço uma marcação aqui.
aqui eu vou saber que eu vou terminar o meu V. Eu quero um low fade, que é um degradê em baixo em V. Eu vou pegar aqui, essa ponta aqui baixinho, eu vou conectar com essa ponta que eu fiz aqui atrás. Então eu vou fazer em V de um lado, faço o V do outro. Médio, baixo, médio e alto. Sempre eu vou terminar aqui no mesmo ponto. Pego o occipital. No começo vocês podem fazer isso. Pega o occipital, põe 2 dedos para baixo, faz uma marcação. Depois de um tempo, pouco tempo, 2, 3 meses, você já vai saber mais ou menos a marcação onde é, já faz. Ou começa aqui direto e já termina. Depois não precisa fazer essa marcação, mas só para vocês saberem o porquê faz a marcação, o porquê vocês estão fazendo aquilo, tudo tem um porquê, entendeu? Então, e também algumas pessoas também falam que é o corte do jaca. Seria mais uma... Como que eu posso dizer o corte do jaca? Seria mais uma gíria da molecada, entendeu? Aqui no Brasil eu não escutei muito falando o corte do jaca, mas na Europa eles falam muito isso, corte do jaca. Então, esse asa delta, surfista, low fade ou degradê baixo vai ser sempre poucas máquinas. Então, o que eu faria ali? Eu começaria do zero, fazendo a marcação, e já ia direto para o pente 1,5. Por que um pente 1,5? Porque ele é baixinho, eu não vou usar um pente maior ali. E faria a minha outra marcação, que é ali mais ou menos no mid ali, perto do high fade, fazer a marcação com 1,5. Para depois o quê? Vir tirar a marcação do 1,5 com a 2 e conectar toda essa aresta aí com a tesoura. Tá dando para entender agora o porquê da divisão e o porquê fazer? Para combinar com o tipo de corte que o cliente está pedindo? Bom, o terceiro aí, vocês podem mudar. Esse, qual que é o nome desse corte? Moicano. Moicano em V. Tá vendo que termina em V? O moicano ele vai sempre terminar na onde? Essa parte aqui da nossa orelha. Sabe como chama essa parte? Tragos. Essa parte aqui da nossa orelha. Tá vendo que ele pegar uma linha reta nessa parte da nossa orelha e vai parar aqui atrás? Essa parte é onde termina o moicano. Então eu vou usar sempre o que o cliente pede para iniciar aqui. Degradê baixo, degradê médio, degradê alto. Independente do corte, inicia aqui. Para a gente saber onde vai terminar, moicano, tragos da orelha, termina aqui. Então, degradê baixo, low fade, eu vou fazer a marcação aqui para me terminar aqui. Aqui eu só vou abrir um pouquinho mais. Conforme vai subindo, eu vou abrindo um pouquinho mais a minha meia-lua. Tá vendo? O que tá na foto aí, qual vocês acham que é o degradê que tá na foto aí? É o low, o mid ou o high fade? High fade? Por quê? Porque ele... Médio, né? Não, o high é o alto. O que tá aí é o alto, tá vendo? Porque essa parte aqui, ele passa da linha, tá vendo? Porque o zero, ele tá ali no mid fade, o zero. Só que ele subiu ali, ó. Ficou mais clarinho ali. E a aresta dele ficou bem pequenininha, tá vendo? E o V aqui atrás é a mesma coisa. Agora a gente não vai ver da occipital, a gente vai pegar da onde terminou. Pega o tragos, na onde eu terminei o corte, e faço uma marcação em V. Normalmente termina onde termina o cabelo do cliente. Então você vai ver ali de um certo ponto para baixo tem cabelo, de um certo ponto para cima. Então aqui eu vou pegar certinho aqui o meio, olhar e terminar aqui. Então eu pego o meu tragos, faço aqui a parte, termino aqui, na lateral. Então eu pego aqui o tragos, eu vou terminar aqui. Daqui para cá que eu vou fazer o meu moicano em V. Entendeu? E aqui são cortes diferentes. Aqui eu não vou fazer o degradê. Aqui eu só vou marcar. E o resto do cabelo vai ser o mesmo pente que eu terminei aqui na minha aresta. Olha aí para vocês verem. Ali é mais ou menos um pente 2. Então o mesmo pente que eu passei aqui para começar a conexão da minha aresta com o topo é o que eu vou passar em toda essa parte aqui de trás. Tá vendo toda a parte que está preta, escuro? É ali mais ou menos ali o pente 2 baixo ou o pente 2 alto.
E tá vendo ali a parte que já tem as luzes até começar a parte de cima? Essa parte que tem as luzes é toda a parte da coroa, entendeu? Sempre vai fazer esse desenho. Independente se é um moicano, independente se é um low fade, high fade, sempre a minha aresta ela vai terminar ali, porque a parte que está terminando as luzes do cliente é o meu septal, entendeu? Então sempre termina, a minha aresta ela começa aqui e termina no meu septal. Tá vendo que todos os cortes, só o militar que não, é um pouquinho mais alto, mas todos os outros cortes, mesmo sendo high fade, que nem é nessa foto, o septal tá lá embaixo e aqui embaixo. Tá vendo que mais ou menos é uns 2 dedos a lateral e aqui embaixo e aqui atrás tá dando mais ou menos 3 dedos e meio? Então nunca a minha lateral vai ficar igual a minha aqui atrás. Ou se o cliente pede, eu quero um degradê que fique retão aqui, que não faça contorno da minha cabeça. Você pode fazer, você pode pegar a marcação aqui e vir reto. Isso é se o cliente pedir. Agora, se ele não pedir, você já sabe por que não é aquilo, entendeu? Bom, a outra foto aí. E esse qual que é? Você sabe qual que é esse? Esse é... Normalmente o pessoal fala que é o corte americano. Por que americano? Que a maioria dos jogadores de basquete usa. Normalmente, quem pede mais ele, quem tem cabelo liso também pede, mas 90% de quem pede ele é quem tem um cabelo crespo. Ok? Então, o que é o americano? Você vai fazer um degradê aqui, você vai fazer um degradê aqui e você vai fazer um degradê atrás. E nenhum vai se encaixar com o outro, entendeu? Então, o que você fizer aqui é a mesma coisa, não é a linha lateral que você vai usar aqui embaixo. Então, são 3 cortes diferentes. Esse corte aqui, por mais que pareça ser difícil, ele é bem rápido e bem simples. Por quê? Ali mais ou menos eu vou usar o pente zero para fazer a marcação. Depois do pente zero eu vou subir ali com 1,5 e no máximo ali um pente 1, um pente meio para limpar. Então, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui atrás. Normalmente essa parte de trás, quando um cliente chegou aqui na barbearia, eu sempre faço isso, todos os clientes. O cliente chegou aqui, eu pedi um corte social na máquina 2. Eu nunca vou terminar essa parte aqui de trás na máquina 2 dele. Por quê? A máquina 2 ainda vai ficar com uns pelinhos saindo aqui pro lado. Por mais que você marque com a máquina de acabamento assim, quando começar a crescer, vai começar a crescer aqueles pelos aqui, que normalmente quando o cliente chega na barbearia, começa a reclamar daquele cabelo nascendo aqui. Então o que eu faço? Eu faço um taper fade na parte de trás, mesmo o cliente pedindo um corte social, mas eu não faço da zero. Se um cliente pede um corte social na 2, eu vou começar o taper fade na 1,5. Eu vou baixar só um pouquinho, então eu faço a 1,5 baixo, a 1,5 alto e termino com a 2. Vai dar mais ou menos aqui uns 2 dedos e meio. Se o cliente pedir na 3, eu começo com 2, sempre eu começo com 1 a menos. Se pedir na 1, eu começo com pente e meio. Então é um a mais que fica bonito. Quando você mostra para o cliente vai sempre querer fazer daquele jeito, entendeu? E vai tirar aquela reclamação dele aqui, daqueles pelos crescendo aqui. Então, sempre quando chegar um corte social para vocês, sempre façam um taper fade na parte de trás. É um degradezinho, se o cliente pediu 2, sempre uma máquina a menos, sempre um pente a menos. É bem simples de fazer, bem rápido, não vai tomar o tempo e você entrega um corte de ótima qualidade para o cliente. Então, o que é um taper fade? Normalmente o cabelo crespo, a gente tem aquela que o pessoal chama de garfo, que são mais ou menos 3 ou 4 dentes assim, grandes. Dá mais ou menos isso aqui, ó, de uma tesoura. Essa parte aqui de cima. Você vai pegar o cabelo do cliente e abrir ele inteiro no garfo. Você vai abrindo. Abriu. Você vai fazer primeiro como esse corte do americano taper fade. Você vai fazer primeiro a marcação. Você não vai começar no zero. Você vai cortar todinha essa parte aqui da aresta para baixo na última máquina que for. Lembra que eu sempre falei para a gente limpar? Esse corte, eu comecei a aprender a limpar um corte depois que eu comecei a fazer esse corte. Porque
automaticamente, nesse corte, necessariamente eu vou ter que limpar toda a lateral para mim poder fazer o americano. Quando eu fiz isso, eu falei assim, se eu colocar esse processo nos outros cortes, vai facilitar a minha vida e eu tô vendo o que eu vou fazer. Então, esse aqui não vai mudar. E por causa desse que eu coloquei essa metodologia nos outros cortes. Então, eu limpo toda a minha lateral, eu limpo toda a parte de trás. Normalmente a gente não vai usar tesoura aqui, porque o cabelo crespo não usa muito tesoura para fazer a conexão. É o quê? Máquina. Terminei com a 2, 2 alta, 3, 3 alta. Cliente quer mais quadrado, segue reto com a máquina. Cliente quer mais redondo, segue o corte do cabelo dele. Isso é bem simples. Corte crespo, cabelo crespo e afro é mais simples do que a gente possa imaginar. A gente às vezes acha que pode ser difícil, mas não é não. Daí começa, faço o degradezinho aqui, mas quando a gente for fazer esse corte é mais fácil para me explicar. Mas isso aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente aprendeu de divisão e o que necessariamente é cada coisa. Lembra que eu falei que é um quebra-cabeça? Que a gente faz uma parte, faz outra, mas quando a gente vê no resultado final o porquê que a gente fez tudo aquilo, sempre tem um sentido. E tem mais uma foto aqui, a próxima. Esse seria um corte simples. Que é o corte mais simples da barbearia, que é o que a gente mais ganha dinheiro. Ah, eu quero passar só a máquina 1, quero passar só a 0, quero passar só a máquina 2 no cabelo. Mas mesmo assim, não é tão fácil assim, não é só passar a máquina. O que eu começo fazendo? Quando o cliente chega e pede esse corte, ele não tem como ser um corte quadrado, porque ele vai acompanhar a forma do cabelo da pessoa, e a pessoa que faz esse corte já sabe por que ela está pedindo, ela está acostumada a fazer aquilo. Ok? Então o cliente pediu um corte com o pente 1. Eu vou colocar o pente 1, o que eu vou fazer? Começo numa lateral. Vou até a parte aqui da divisão de ferradura. Limpo toda essa lateral. Por quê? Eu limpei toda essa lateral, tem cabelo que nasce para baixo, tem cabelo que nasce um pouquinho para o lado, tem cabelo que nasce aqui atrás um pouquinho para cima. Isso vai depender de cada cliente. Então eu só vou limpar assim? Não. Eu limpei todo assim. Vai ter cliente que eu vou ter que usar a máquina assim, vai ter cliente que eu vou ter que usar a máquina de ponta cabeça. Depois que eu limpei tudo. Liguei a máquina, tá, limpei toda a lateral. Terminou? Não. Vai ter cliente que eu vou ter que usar 45 graus, tem cliente que eu vou ter que usar 90, tem cliente que eu vou ter que usar 180 e subsequente. Fiz essa lateral, limpei da maneira que tem que limpar, muito bem limpada. Normalmente pente 0, pente meio, pente 1, pente 1,5 não é tão simples e não é tão rápido. Limpo assim, limpo 45, 90, 180. Eu sempre vou ter que ficar trocando e limpando completo o cabelo do cliente. Depois eu venho para a parte de trás, parte do lado e termino com a parte de cima. E sempre no final, nessas conexões, normalmente aqui nessa parte aqui é o que a gente gasta mais tempo. Que é cabelo nasce para todos os lados aqui, por isso que ele faz o redemoinho. Então você vai usar a máquina assim, você vai usar a máquina assim, você vai usar a máquina assim. E tem que ficar passando a máquina até ficar bem limpo e acabar todo aquele corte do cliente. Tem pessoas que normalmente, mais antigamente, quem falava assim, ficou um caminho de rato na cabeça da pessoa, lembra? Aquelas marcas e tal. É a pessoa que tem preguiça, que não limpa. Entendeu? O degradê é a mesma coisa. Fiz a marcação com o pente alto, quando eu vim com o pente intermediário e baixo, eu vou ter que limpar até... Ah, mas tem que passar a máquina de novo? Tem que passar a máquina de novo, até sair tudo. Aí no caso desse aqui, depois que você limpa tudo, você vem com a máquina 0 e fazendo o acabamento. Daí você vem fazendo o acabamento. Faz o acabamento antes. Não, sempre no final. E o acabamento também tem algo interessante. Você sempre começa aqui, faz a marcação aqui na frente, ok? E faz a marcação aqui. Por quê? Daqui, aqui, você vai fazer uma meia-lua. Isso é na outra aula, mas eu vou explicar. Essa meia-lua como? Vou explicar aqui para vocês entenderem. Mas vai ser no prático que é mais fácil de entender. Daqui, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encostar o meu dedo na cabeça do cliente. Para quê? Para me dar segurança. Então, eu vou fazer a marcação daqui a aqui. Eu venho, encosto minha mão ou encosto meu dedo aqui. Encostei minha mão,
Fiz a marcação, foi fácil. Mesma coisa do outro lado. Encostei aqui no cliente, vi onde eu faço, venho e faço a marcação. Depois que eu vi a marcação, eu venho limpando. A parte de trás. Limpei a orelha. Normalmente a gente tem que abaixar a orelha do cliente. Limpei a parte de trás, daí eu vou fazer do final da orelha até aqui embaixo, pegar o alinhamento do crânio normal do cliente, reto. Faço a mesma coisa do outro lado. Por quê? Depois eu vou olhar para o cliente assim. Peço para ele abaixar a cabeça. Vejo onde terminou aqui, onde terminou aqui. E vou começar aqui do meu meio. Eu começo do meu meio para lá e desse meio aqui para cá. Então eu vou limpar a parte da frente, a lateral, do meu meio para cá e do meu meio para cá, para sempre ficar um alinhamento reto. Porque se você vir fazer aqui e fazer aqui direto, esse alinhamento aqui sempre vai sair errado com esse. Então faz uma lateral, faz a outra lateral, para depois vir fazer o meio. E termina o corte. É uns macetes assim que eu aprendi no meu dia a dia. Quando eu fiz o meu curso, ninguém me ensinou isso não. Fui vendo no meu dia a dia, então fui procurando práticas, principalmente agora na era do degradê, que é cortes pouco não, bem mais demorados. Então a gente não pode demorar tanto, porque a gente trabalha com serviço. Quem trabalha com serviço é tempo. Então não estou vendendo produto. Se eu estivesse vendendo um produto de R$ 1.000, independente se eu gastei ele 10 minutos ou uma hora, o valor é alto. Agora o valor do cabelo não, ele é tabelado. Então quanto mais rápido eu fizer, como que eu vou fazer rápido? Com método. Não tem como eu fazer rápido sem ter um método. Então todos os cabelos eu tenho o mesmo método, eu corto do mesmo jeito, eu faço as mesmas divisões e eu faço as mesmas sequências. Por quê? Todos os cabelos vai ser aquela sequência eu vou decorar, aquela sequência vai ficar automática na minha cabeça e para todos os cortes dá certo. Então eu faço a divisão, começo marcando se o cliente quer o médio, o baixo, o médio ou o alto, limpo e faço o corte. Então todos os clientes eu faço igual. Para ter uma metodologia, para ter uma sequência lógica e para ser rápido. Então a média aí de um barbeiro bom, a média de um degradê é uns 30 minutos. Então eu normalmente quando eu trabalho com marcação, eu marco de 30 a 30 minutos. Tem pessoas que conseguem fazer mais rápido, de 15, 20 minutos. Tem pessoas que demoram uma hora. Daí vai de você como você quer ganhar dinheiro, mas também a gente tem que entregar algo bom para o cliente. Então no início, sempre é bom atender de 1 em 1 hora. Por mais que você vai ganhar um pouco menos de dinheiro, mas normalmente não vai ter sempre cliente de 1 em 1 hora, ou de meia em meia hora. Mas é sempre bom a gente gastar ali mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10 no corte. É um tempo ainda muito bom e razoável para você entregar um ótimo serviço para o cliente, entendeu? Conforme o tempo vai passando, daí vai da sua expertise de como você vai fazer aquilo. Bom, tem mais uma folha aí, não tem? Que é grau de ondulação e crescimento do fio. Por que eu coloquei isso agora? Lembra que a gente falou que o cabelo cresce em diferentes graus de ondulação em relação ao crânio. Isso também pode interferir no fade. Lembra que eu falei do taper fades aqui? Quando a gente limpa, o cabelo crespo e ondulado, ele vai crescer de um lado para o outro. O ondulado já é mais difícil fazer o taper fade, ou propriamente o fade o degradê. O crespo é mais fácil, porque ele é mais fininho, então ele é menorzinho, ele dá... Porque o degradê é o quê? É luz e sombra. Então a luz do local que você trabalha também atrapalha o degradê. Porque eu estou olhando aqui para o cliente, tá dando o quê? Luz aqui e sombra aqui. Se eu pedir para o cliente fazer assim com a cabeça, agora tá dando sombra aqui e luz aqui. Então, até isso a gente tem que prestar atenção na hora do corte. Porque se eu olhar assim, tá de um jeito. Se eu olhar assim, tá de outro. Se eu olhar assim, tá de outro. E se eu puxar a cabeça do cliente assim, tá de outro. Por mais que não tenha luz, por mais que seja a luz do dia, é sempre luz e sombra e ângulo. Então, até nisso a gente tem que prestar atenção na hora que a gente está fazendo. Então, qual que é o correto e ideal? A cadeira do cliente sempre na altura da nossa visão. Para quê? Para a gente não ter que ficar abaixando, para a gente não ter que ficar olhando e para também no final do dia a gente não estar com dor nas costas. Então, isso também eu tive que aprender na marra no dia a dia. Estou cortando aqui. Um pouquinho de ergonomia do corte também. Digamos que o cliente está mais ou menos aqui, na minha altura.
Não ia precisar ter que abaixar tanto. Igual aqui. Vou sentar. Mais ou menos o cliente está aqui na minha altura. Eu não vou subir meu braço assim para cortar. Aqui. Marquei. Tá. Como que eu vou cortar esse cabelo? Eu não vou subir aqui. Reto, reto. Troco. Eu não vou cortar mais assim. Porque, ó. Daqui a pouco eu vou ensinar como segura uma tesoura. Mas você só segura a tesoura assim, ó. Mão reta. Você não precisa do dedão para você segurar a tesoura. Por isso que tem essa ergonomia e por isso que tem essa parte aqui do dedinho. Então, dedo anelar. Segura aqui. Dedo mindinho. Dedo do meio. E dedo da frente. Tá vendo? Então, e o dedão, eu não preciso colocar ele lá dentro. Só a pontinha. Aqui, ó. Ou assim, ou assim. Porque assim eu forço ele, tá vendo? E assim também. Então é só isso. Quando você for cortar, você não vai fazer assim. É só o dedão. É só o dedão que faz o corte de cabelo. Para quê? Para você não ter dores e o jeito certo de cortar. Então eu tenho corte assim. Eu tenho um corte na lateral assim. Quando eu for puxar aqui, lembra? Aqui, ó. Eu não vou subir meu braço. Sempre o braço assim. Então aqui. Aqui é a mesma coisa. Lateral. Em cima. Eu não vou subir aqui minha asa. No dia inteiro a gente ficar fazendo assim. Segurei aqui um pouquinho. Vi. Aqui. Ou eu corto assim. Ou também dá pra fazer assim, ó. Segura aqui em cima, que dá mais sustentação. E vem e soca o dedão, ó. Eu só tô mexendo meu dedão. Lateral, mesma coisa. Tô aqui na lateral. Só meu dedão. Tem alguns outros tipos de corte também. Quando um cliente quer mostrar, é um cliente novo e tal, eu faço algumas coisas diferentes. Eu grudo aqui, ó. Em vez de só cortar, eu venho e faço aqui, ó. De vez de vir só fazer assim, sabe? É umas técnicas que você vai pegando no dia a dia. Aqui em cima, reto. O cliente quer texturar o cabelo dele, quer deixar o cabelo dele bagunçado. Eu vou pegar, frente, pego a mecha, jogo para frente e deixo sempre mais ou menos um dedo e meio. Venho para frente e para trás e corto. Corto mesmo assim, ó. Não é para cortar reto, ó. Tá vendo que não ficou certo? Que é a textura que o cliente vai querer. Então, eu vou pegando todo o cabelo. Jogo para frente a mão e venho fazendo assim. Ou assim também. Também dá para fazer de frente. Assim você só vai fazer assim, ó. Você vai tirar essas pontas e sempre dando esse ângulo. O ângulo é assim, ó. Ou assim, ou assim. Daí vai ver a ergonomia que fica melhor para você. Corte lateral, mesma coisa. Aqui. Aqui vai depender também de como você vai pegar na sua mão. Peguei aqui. Ou eu faço um corte assim. Então, tô aqui, joga a tesoura para dentro. Ou na lateral. Tô aqui também na lateral. Também posso puxar assim. Assim eu venho de cima para baixo. De lado. Então tem várias maneiras. Mas sempre qual que é o melhor? Postura reta. Braços retos. Sempre reto. Em cima também. Sempre reto. Tá aqui, puxou, reto aqui, e só muda a posição da mão. Assim, do lado, ou também, ó, segurando assim a tesoura, lembra? Reto. Então eu posso cortar ela assim, eu posso trazer ela para dentro e cortar ela assim. Então eu posso puxar aqui, ó,
Ao invés de cortar assim, eu posso fazer assim, ó, chegar mais perto do cliente. É sempre simples. Outro detalhe também da tesoura. Eu não só pego assim e corto, porque não vai ficar reto, igual. Peguei aqui, ó, 1 centímetro. Sempre de 1 centímetro e no máximo 2 centímetros aqui para dentro. O que corta é a ponta da tesoura, não é a tesoura inteira. Corta é a ponta da tesoura. Ah, é um pouquinho, eu vou meter a tesoura aqui. Nunca vai ficar igual. Ponta da tesoura. Corta e meio que sai, ó. Corta e puxa para trás. Aqui a mesma coisa. Puxou a lateral. Ponta da tesoura. E assim, sequente. Então, o ângulo 0 graus. Então, o cabelo cresce colado à pele. Então, o grau de dificuldade é grande. Por isso que eu falei. Vai ter que ficar passando ali a máquina, até sair. Alguns casos tem uma escovinha mais dura. A escovinha mais dura é para quê? Ou para você passar de cima para baixo para ver se o degradê está alinhado. Normalmente vai usar no cabelo crespo. E no cabelo liso a gente vai usar para limpar. Porque normalmente, principalmente no calor, quando você corta o cabelo, ele não cai todo no chão. Ele gruda na pele da pessoa. Quando ele gruda na pele da pessoa, é difícil ver se aquele cabelo está cortado ou se o cabelo não está cortado. Então é luz e sombra. Então se tem cabelo ali, o degradê fica feio. Então o que tem que fazer? Limpar. Quando o cliente também está um pouco suado, um pouco molhado, a gente tem que limpar com um pó em talco. Pega o espanador, põe pó em talco e limpa com o secador. O pó talco ele vai tirar toda a parte de secreção de suor do cliente. O pó talco ele deixa totalmente limpo, tirou e limpou. Então toda vez que você está fazendo um degradê, passou um pente, limpou. Foi para outro pente, limpou. Sempre você tem que ficar limpando para saber o que está fazendo. Sempre a área de trabalho limpa. Cliente também. Aqui, toda vez eu faço de 3 em 3 minutos. Fiz uma parte do corte, dei um limpo aqui, eu sempre trabalho com secador. Pego o secador e limpo o cliente. Fiz a parte de trás, pego o secador e limpo o cliente. Fiz a parte do lado, porque eu já vou ter que parar para trocar de pente, eu já vou ter que parar para trocar de posição. Não custa nada pegar o secador e limpar o cliente. Melhor do que o cliente ficar reclamando que está coçando tudo aqui. Então sempre pego o secador, dou uma abridinha, limpo, termino de limpar com o espanador e normalmente para limpar, pozinho no talco e limpo. Sempre eu faço isso. Bom, o ângulo de 20 graus. A maioria dos cabelos tem um grau de ondulação. É bem mais fácil de trabalhar o fade, fica muito bom. Esse ângulo de 20 graus é mais ou menos o meu cabelo aqui. É um de 20 graus para baixo, então ele é um pouquinho mais fácil. Agora, cabelo de chinês, cabelo de indiano, índio e alguns venezuelanos, o cabelo deles eles não é para baixo, eles nascem para o lado, que é um ângulo de 45, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, 45 ou até mesmo 90 graus. Você viu que tem pessoas que têm o cabelo reto assim para cima, tipo, parece um porco espinho? Ali é difícil fazer um fade. Ali é muito complicado. Por quê? Como é luz e sombra, como que você vai fazer luz e sombra num cabelo que não está para baixo, num cabelo que está para o lado? Ali é mais difícil você fazer. Então, quando o cliente sentar, e dependendo do cliente, você pega e mostra para ele. Pessoal, tá vendo como é seu cabelo? Ele pega e mostra uma foto para você, totalmente pigmentado ali, cheio de tinta. É quase impossível de fazer num corte normal e ainda o cabelo dele não dá para fazer aquilo. Você tem que ser sincero, falar, cara, não dá para fazer. Eu até faço se você quiser, mas eu tô te falando já que vai ficar ruim. Ou você dá uma sugestão, pro seu tipo de cabelo fica bom esse corte. Você quer ou não? Então, antes de começar o corte, você avisa o cliente. Então, o ângulo de 45 graus e o de 90 graus é um pouquinho mais fácil de cortar. Há uma certa dificuldade em dar um tom escuro do fade, porque ele é fácil de cortar porque ele é liso, ele é pro lado,
Você passou a máquina, ele limpou. Ele não é grudado na cabeça. Então ele é facinho de limpar. Você passou a máquina, às vezes, uma vez já está limpo. Mas ele não vai dar o tom do fade, porque lembra que é luz e sombra? Por mais que você passe uma máquina 0, máquina meia, máquina 1 e 1,5, ele não vai dar luz e sombra, porque o cabelo está de lado. Ou está em 95 graus assim. Então não vai ficar bacana, mas ele é fácil de cortar. Então é necessário o quê? O uso de maquiagem. Então a maioria desses cortes que a gente vê na internet não é corte simples. A pessoa veio e fez o corte ali com a máquina. É pigmentação, é tinta, para chegar no denominador final ali para fazer uma foto de post, né? Para poder postar, né? Agora a gente vai ver também essa parte aí de cavidades e relevos. Tá escrito aí para vocês? Então, ó, é comum encontrar regiões no crânio onde é mais fundo ou mais alto. No momento do corte, não se deve deixar essas regiões passarem despercebidas. Então, quando a gente passa... O meu aqui é muito difícil fazer. Eu passo a mão aqui, ó, eu sinto, ó, tem um buraco aqui, eu tenho um buraco aqui. Eu sei os buracos do meu cabelo. Então eu sei que nessa região aqui, ó, o fade vai ficar ruim. Passa a mão aqui no cabelo de vocês aqui, ó, na cabeça. Vê se não tem uns buracos. Tá vendo? Tem um buraco por causa do quê? Às vezes é por causa do crânio, às vezes o seu crânio é um pouquinho mais saltado, então o buraco é um pouquinho mais. Então todos esses, porque o degradê é o quê? Luz e sombra. Então se tem buraco, ele vai ser mais escuro. Então você fez todo o degradê, beleza. Olhou ali, luz e sombra. Pô, ficou mais escuro aqui. Antes de você tacar uma máquina ali, põe o dedo. Põe o dedo e vê se é fundo. Se é fundo, trabalha com a tesoura. Como que você vai trabalhar com a tesoura? Pontinha só da tesoura, limpando bem devagarzinho. Ou o quê? Pega a tesoura dentada. Esses pentes aqui, pega o mais fino que você tiver aqui. Por que mais fino? Você vai pegar muito mais cabelo. Pega o mais fino que você tiver, de baixo para cima, e vem aqui pertinho. E vai limpando. Então você não vai fazer o degradê, você vai fazer o quê? Você vai tirar volume. Quando você tira volume, você está clareando o cabelo. Você está clareando porque é o cabelo? Porque tem um buraco. Entendeu? Então não é o seu degradê que está feio. É só simplesmente o buraco que está na cabeça do cliente. Então eu preciso arrumar com a tesoura. Tá? Então numa região com cavidade, com buraco, geralmente tem mais fios do que o normal. Porque é um buraco, então ele vai ter muito mais fio e a máquina não vai pegar. Por mais que eu coloque a máquina assim de lado e pegue só os últimos 3, 4 dentes assim na máquina, a máquina não vai conseguir pegar aquele buraco. Então a máquina não vai conseguir pegar aquele buraco. Então eu vou trabalhar com tesoura, não vou trabalhar com máquina. Então esses cabelos ele encobre o couro cabeludo e fica criando algo ruim para o fade. Bom, tem também relevos e caroços. Relevos e caroços depende também muito do cliente. Se ele tem marca de caroço, se ele tem pinta, se ele tem verruga, essas coisas na cabeça, a gente tem que tomar cuidado também. Normalmente quando o cliente tem uma verruga assim na cabeça, ele te avisa antes do corte, porque você vai passar ali a máquina com tudo ali e vai ferir e vai machucar, entendeu? É normalmente mais senhor que tem assim, verrugas e caroços no cabelo. Então, normalmente quando é senhor assim, eu sempre quando eu pego um cabelo que eu não conheço assim, eu meio que coloco a mão, passo a mão assim, ou passo o pente meio devagar assim, com o pente já dá para você sentir, para dar uma olhada também. Bom, sempre observe e nunca deixe de trabalhar nessas regiões para harmonização total. Então, mesmo que tenha relevo, mesmo que tenha caroço, mesmo que tenha buraco, dá atenção naquela parte ali, entendeu? Porque você fez ali às vezes um trabalho excelente, mas o cliente vai achar ruim, porque naquela parte ele ficou escuro, mas nem ele mesmo sabe que é o buraco da cabeça dele, né? Bom, superfície macia. A maioria das cabeças tem uma superfície bem macia. Isso possibilita uma passada mais fácil de máquina em qualquer cabelo, em qualquer ângulo de crescimento. Por quê? Não é da mesma maneira que eu vou passar a máquina aqui, daqui, daqui e daqui. É totalmente diferente. Aqui eu vou ter que passar um pouquinho mais reto. Aqui eu vou ter que pegar um pouquinho mais esse ângulo aqui, ó. Aqui é mais reto. Aqui eu não posso passar um pouquinho mais reto, aqui eu vou ter que deixar a máquina um pouquinho mais assim, porque a cabeça está fazendo uma curva. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou ter que deixar ela um pouquinho mais para cima. Então um pouquinho assim para cima
pouquinho reto e de baixo para cima. Por mais que seja zero em tudo, não tem como vir só fazer assim. Se eu vir só fazer assim, eu vou deixar cheio de falhas e marca do cabelo do cliente. Então eu venho, limpo aqui em cima, limpo a lateral, a aresta e venho, limpo a lateral de baixo para cima. Então vai ter sempre, lembra as passadas que eu passei para vocês? Vai ter superfícies rígidas também. Nessa superfície ela precisa ter mais cuidado ao passar a máquina, pois tem um contato mais direto com o crânio, que seria a parte aqui da lateral e que seria a parte da occipital aqui também, que não tem como passar a máquina rápido aqui, ó, tá vendo? Aqui ó, tem um osso. Então se eu passar aqui, ó, pode ferir a cabeça do cliente. O meu occipital ele é bem marcado, tem cliente que não, mas o meu occipital é bem marcado, tá vendo? Então se ele passar a máquina com tudo aqui, pode ferir minha cabeça. Aqui também tem outra marca e aqui também. Em mim aparece bastante. Eu tenho duas bolas aqui e tenho a occipital grande aqui. Então o barbeiro tem que prestar bastante atenção nisso também. Entendeu? Então não é de qualquer maneira que você vai passar a máquina ali, senão você pode ferir também o cliente. Então precisa ter mais cuidado ao passar a máquina, pois tem um contato mais direto, porque ele é sobressaído, ele é uma bola. Então, consequentemente, da maneira que você vai passar ali a máquina, ele vai pegar no cliente. Bom, o que pode causar incômodo no cliente, principalmente se for um cabelo que nasce num ângulo de 0 graus, que é bem rente à pele, 0 graus para baixo. Em alguns casos, é preciso reparar esses detalhes usando pente e tesoura, que foi o que eu já passei para vocês. Lembra de pentes e tesouras? Bom, essa primeira aula é basicamente isso que a gente precisava pegar. Certo? Parte das divisões, como eu vou usar a tesoura, como eu vou usar os pentes, como eu vou usar a máquina, certo? Os tipos de divisões, lateral, topo, a parte do occipital, a parte aqui da nossa coroa, a parte do topo e também o triângulo. O triângulo sempre mais ou menos é quando o cabelo é de 2 a 3 dedos aqui. Porque eu preciso encaixar esse meio aqui com essa minha lateral. Por mais que aqui, puxando para cá, vai ficar maior, quando ele fizer todo o penteado, vai fazer sentido para encaixar na cabeça dele. Então a gente precisa entender essas divisões. Conforme a gente vai pegando os modelos, a gente vai ter que fazer essas divisões e vai ficar bem mais simples e claro na nossa cabeça. Então na próxima aula a gente vai... O conteúdo a gente vai aprender o quê? Como manusear, eu falei um pouquinho aqui da tesoura já. Como que a gente vai pegar a tesoura. Como que a gente vai usar a máquina. Por que eu precisava dessas duas aulas antes de uma demonstração? Para quando a gente for fazer no cliente, vocês saberem por que a gente está fazendo daquela maneira. Mas por que não pode ser feito assim? O corte de cabelo num cliente, ele é 80% igual em todos os países do mundo, em todas as barbearias. 20% é o tanto que você se dedica e se empenha para fazer um corte melhor. 80% não muda. O que é? É o passo a passo, é o quebra-cabeça. Não muda. Em qualquer lugar do mundo vai ser aquele mesmo tipo de corte de cabelo, vai ser do mesmo jeito, entendeu? E 99% das pessoas começam de baixo para cima. Por que eu não gosto de cortar o cabelo começando na parte do topo? Por causa das conexões e porque é muito mais rápido e simples. Ela faz de conta, eu tô ali, vou trabalhar 1 hora na cabeça do cliente. Se eu começar na parte rápido e simples, quando chegar aqui na parte demorada e chata, um pouquinho mais chata, eu vou estar mais cansado. Então, qual que é mais simples? Eu estar descansado, tá bem para fazer a parte mais demorada e mais chata, que é de baixo para cima, que é o degradê, e quando eu chegar aqui em cima, por mais que eu esteja um pouquinho mais cansado, dependendo do dia, ali a visão um pouquinho mais cansado, aqui vai ser muito mais simples eu terminar. Então sempre eu começo um corte de baixo para cima. Então, é muito mais simples da gente trabalhar, por causa de cansaço. E às vezes não faz sentido a gente começar de cima para baixo. Certo? Então na próxima aula a gente vai ver como a gente vai manusear essas ferramentas. E na segunda-feira que vem já vai ter um modelo aqui
e esse primeiro corte vai ser eu que vou fazer. Então, tudo que eu estou explicando para vocês aqui, eu vou demonstrar no corte como se faz e como eu faço, ok? Para na próxima aula vocês já praticarem. Então, a gente vai ter essa primeira aula que a gente teve, para vocês entenderem o que vocês vão fazer. A segunda aula, vocês vão conhecer as ferramentas e os materiais que vocês vão usar. Na terceira aula, eu vou demonstrar aquilo, e na quarta aula, vocês vão praticar o que a gente já aprendeu nas 3 primeiras aulas. Então, sempre assim, eu explico uma coisa, mostro e vocês praticam. Então, depois das próximas aulas, a quarta eu explico, na quinta eu mostro, na sexta vocês praticam. Sempre vai ser assim. Principalmente no 1/3 até a metade do curso. Depois, o quanto mais prática, melhor. Mas sempre o que for de detalhe de algo novo, eu explico, eu mostro e vocês praticam. Ok? Então, essa primeira parte é isso. Espero que vocês tenham entendido. E se ficar alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no WhatsApp ou algo do tipo. E também, depois que eu cortar e deixar certinho ali o vídeo, eu vou disponibilizar no YouTube. Se tiver qualquer dúvida, eu vou subir lá no canal para vocês darem uma olhada. Ok? Essa primeira parte é isso. Certinho. Já dá pra me ter noção, essa sociedade de cortar o degradê no cabelo do Bauri, aí o Wesley falou assim, a senhora não tava usando Os pentes. esse meio pra tirar as marcas. As marcações. Você fazia, mas não fazia. Também, tem isso também. Eu tenho 2 máquinas muito boas aqui, que custam mais de R$1.000 cada uma, mas eu comprei também uma marca para vocês vão usar também. Eu comprei novo, mas na próxima aula eu vou deixar para abrir na próxima aula para vocês verem como vem as máquinas, para vocês saberem como escolher uma máquina legal para começar, custo-benefício bom, entendeu? A máquina ajuda no empenho do corte. Também ajuda. Assim, tem uma máquina bem ruimzinha, não sabia que, sabe? Por mais que seja uma máquina de início, ela vai entregar o mesmo resultado do que uma máquina boa, se você souber o que você está fazendo. Mas se for uma máquina mesmo que não ajuda, que não presta, daí não tem como. Mas tipo assim, essa máquina aqui, ela custa... Esse kit aqui custou, eu acho que quase R$400, 300 e pouco. Mas o meu kit ele custa 1.000 e pouco. Mas ele entrega o mesmo resultado. Por mais que seja uma máquina de início, ele vai entregar o mesmo resultado. Só que pode demorar um pouquinho mais, porque ela vai esquentar um pouquinho mais rápido. Por que eu trabalho com 2 máquinas também? Porque se uma máquina esquentou e eu estou trabalhando na zero, eu pego outra máquina para não ficar queimando a cabeça do cliente. Ou se a bateria acabou, eu pego a outra máquina. Então sempre é bom ter no mínimo 2 máquinas de corte. De acabamento não, porque você usa, marcou, fez, rapidão, tranquilo, dura o dia inteiro mesmo se você não carregar. Mas a máquina de corte não, é sempre bom ter 2. Mas na próxima aula a gente abre o kit. Comprei todo o kit completo para vocês verem, para a gente abrir do zero. E quando vocês forem comprar ferramentas, saberem como comprar, o porquê vocês estão comprando, e vou falar de algumas marcas. Não sou patrocinado por nenhuma, então é isso. Isso aqui a gente leva? Essa daí é da primeira aula. Sim, sim. Da outra aula vou fazer outra.